Imagine um país com dimensões continentais, capaz de ligar regiões ricas em minérios, grãos, petróleo e produtos industriais. Um território onde o transporte ferroviário poderia ser o verdadeiro motor da economia, diminuindo custos, acelerando o desenvolvimento e conectando extremos isolados. Esse país existe, se chama Brasil. Mas a pergunta que ecoa há décadas é: por que mesmo com todo esse potencial, o nosso sistema ferroviário continua tão precário, limitado e, em muitos casos, abandonado? Para entender esse cenário, precisamos voltar no tempo, lá no Brasil do século XIX, quando as primeiras linhas ferroviárias começaram a ser construídas, ainda no Império. Naquela época, as ferrovias tinham um papel central: escoar a produção agrícola, principalmente o café, do interior para os portos. Mas com o passar do tempo, esse modelo foi sendo abandonado. Enquanto países como os Estados Unidos, a Rússia e a China investiram pesado em ferrovias para integrar regiões e impulsionar suas economias, o Brasil fez o caminho oposto. Apostou nas rodovias e no transporte por caminhões. Uma escolha que, ao longo do século XX, traria consequências profundas para a nossa logística. Na década de 1950, o então presidente Juscelino Kubitschek lançou seu famoso lema: 50 anos em 5. A ideia era modernizar o Brasil em tempo recorde, e a construção de estradas fazia parte central desse projeto. A indústria automobilística ganhava força. Empresas multinacionais como a Volkswagen, a Ford e a General Motors se instalavam no país. E com isso, a malha rodoviária passou a ser priorizada. O transporte sobre trilhos, que exigia planejamento de longo prazo, manutenção constante e grandes investimentos estatais, foi deixado de lado. Com o tempo, muitas ferrovias foram sucateadas, trechos inteiros foram desativados e os trens de passageiros praticamente desapareceram. Hoje, mais de 80% do transporte de cargas no Brasil é feito por caminhões. Isso significa custos mais altos, maior desgaste nas estradas, mais poluição e uma dependência absurda do preço do diesel. Além disso, há regiões do país com enorme produção agrícola ou mineral que simplesmente não têm acesso a trilhos. E aí entra outro problema. Mesmo onde existem ferrovias, muitas delas são mal geridas, operadas por poucas empresas privadas, com foco em lucros específicos e sem interesse em expandir ou integrar a malha. A precariedade do sistema ferroviário brasileiro não é apenas um erro de gestão ou uma herança do passado. É, na verdade, um reflexo de decisões políticas e econômicas que priorizaram interesses imediatos, muitas vezes de grupos específicos, em vez de pensar no desenvolvimento a longo prazo. Um exemplo claro disso é o modelo de concessões ferroviárias adotado nos anos 1990, durante o processo de privatização. Ao invés de exigir a expansão e integração da malha, os contratos favoreceram a manutenção de trechos já lucrativos, deixando outras regiões à margem. É como se o Brasil tivesse dado um tiro no próprio pé, limitando seu crescimento logístico e se tornando refém de um modal de transporte caro, ineficiente e vulnerável a crises. Em um país de dimensões continentais, onde distâncias entre centros produtores e consumidores são enormes, a ferrovia deveria ser pilar central de desenvolvimento e não um capítulo esquecido da nossa história. E pior, quando se fala em grandes projetos ferroviários, como a Ferrogrão ou a Norte-Sul, eles enfrentam obstáculos intermináveis, ambientais, políticos, judiciais, que arrastam suas obras por décadas. O resultado é um ciclo vicioso. Falta de ferrovia gera custos altos, que desestimulam novos investimentos, que mantêm a malha precária. Mas há luz no fim dos trilhos? Nos últimos anos, surgiram novas iniciativas, como o Marco Legal das Ferrovias, aprovado em 2021, que permite que empresas privadas construam e operem ferrovias por autorização, sem depender de concessões públicas. É uma tentativa de destravar o setor e atrair investimentos. Também há projetos de integração ferroviária entre estados e até com países vizinhos, como a chamada Ferro Bioceânica, que promete ligar o Brasil ao Pacífico. Só que todos esses projetos ainda enfrentam os velhos fantasmas: lentidão, burocracia, falta de articulação entre governos e insegurança jurídica. A pergunta que fica é: será que vamos repetir os erros do passado ou finalmente vamos entender que o Brasil precisa, urgentemente, sair do atraso e colocar seus trilhos de volta nos trilhos? Porque enquanto outros países usam ferrovias como alavanca de crescimento, nós seguimos na contramão da eficiência. E você, já parou para pensar em como isso afeta o preço do que você come, veste ou consome todos os dias? Se gostou desse vídeo e quer entender mais sobre como o Brasil pode transformar sua logística, se inscreve no canal,
deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que ainda dá tempo de mudar essa realidade? Um forte abraço e até mais!